Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Neste vídeo você vai entender tudo sobre o caos do calendário de novembro e do calendário de dezembro do Auxílio Brasil 2022. O governo ainda pretende antecipar esses calendários. Por que ainda não antecipou? Por que não fez essa antecipação antes da eleição? Ainda tem chance? Já tem prováveis datas? O que está sendo feito? O que aconteceu no Ministério da Cidadania após o período eleitoral? Tudo isso nesse vídeo, rapidinho, uma explicação completa. Só antes quero dizer para vocês, a situação do empréstimo consignado continua caótica, continua acontecendo muitos problemas. Várias famílias estão recebendo, algumas famílias entraram num fluxo regular de pagamentos, outras famílias continuam com problemas, mas a gente não tem uma informação nova que possa te ajudar a resolver essa situação. Agora que está na virada de folha de pagamentos de outubro para novembro, tende a ficar ainda mais lento esse processamento na Caixa e no Ministério da Cidadania para que as coisas se ajustem. Então pode ser que eles apliquem durante os próximos dias um prazo maior por conta do processamento da folha, que pode chegar aí a 15 dias. Mas vamos lá falar sobre o calendário, que é um tema que a gente ainda não deu a atenção que eu considero necessária. Vamos lá! O governo queria ou quer antecipar esse calendário de novembro. E eles sabiam que mesmo eleitos teriam dificuldade para essa antecipação, e por conta dessa dificuldade eles não anteciparam antes da eleição. Várias coisas vocês perguntam. Leonardo, por que o governo não agilizou o pagamento do consignado antes da eleição? Por que o governo não antecipou os calendários antes da eleição? Por que o governo lá no calendário de setembro não antecipou aquele calendário que gerou problema, repercussão negativa e com certeza eles perderam muitos votos? Aí entra um ponto muito importante, a gente tem que entender que nem tudo que um governo deseja fazer politicamente, ele tem competência para fazer isso. Como assim competência? Não é tão fácil antecipar um calendário, principalmente os calendários de setembro e novembro, como eu já havia falado para vocês. Porque em determinados meses, o Auxílio Brasil ele passa por verificações que são obrigatórias no que diz respeito principalmente à educação e saúde, que corresponde basicamente à frequência escolar, vacinação e outros pontos. O acompanhamento familiar nos municípios, isso tem que ser verificado. E o que acontece? Se o governo solicita uma antecipação, a prefeitura precisa concluir antes o relatório. Esse relatório tem que ser processado antes, tanto pelo Ministério da Educação quanto pelo Ministério da Saúde. E esses ministérios têm que enviar os relatórios para o Ministério da Cidadania, que é quem processa a folha de pagamentos. E eles não conseguem adiar esses procedimentos a não serem medidas excepcionais. Então, por isso, em alguns meses, que são os meses que eles avaliam condicionalidades, algumas são avaliadas bimestral, outras trimestral, outras semestral, mas sempre tem ciclos de avaliações que coincidem em alguns meses, e alguns desses meses, como setembro e novembro, eles passam por esses procedimentos. Com isso, o governo sempre enfrenta dificuldades para mexer no calendário. E é por isso que trata-se de uma falta de responsabilidade o ministro falar em uma antecipação abertamente antes de ter certeza e antes de conseguir divulgar datas. Então o que eu digo para vocês é que esse calendário de novembro, que está lá entre os dias 17 e 30, o governo queria e quer antecipar, segue uma das medidas que eles pensaram, só que eles têm dificuldade técnica de fazer isso. Então esse que é o entrave para essa antecipação. Ah, Leonardo, acabou a eleição. Isso influencia no sentido deles terem a intenção ou não? Bom, pelo que eu tenho de informação, eles ainda têm essa intenção. Mas, obviamente, o ritmo de trabalho diminui muito. Se você sabe que tem mais 4 anos para governar o país, ou se você sabe que tem mais alguns meses, isso indiretamente, mesmo que a pessoa tente se blindar disso, mesmo que o ministro da Cidadania, mesmo que os técnicos, ou o setor que não é concursado, que é o pessoal que está lá de cargo de confiança, pense em dar o seu melhor nos meses que resta, pessoal, você sabe que o ânimo não é o mesmo. O presidente não chega para trabalhar com o mesmo ânimo. É como se você na sua empresa recebesse um aviso, olha, daqui 2 meses você está demitido. Você vai trabalhar mais 2 meses com que satisfação, com que empenho. Mesmo que você pense, bom, eu vou receber esses 2 meses, então eu tenho que dar o meu melhor. Mas lá no seu subconsciente você sabe que você está de saída. E aí o seu ritmo de trabalho já automaticamente não é mais o mesmo. Por isso, esse é o fator que interfere diretamente nessa antecipação. Por exemplo, o Ministério da Cidadania, ou todos os ministérios, em Brasília no geral, os protestos que fecharam diversas vias no Brasil, isso tem atrapalhado nesse início de semana qualquer mudança, porque várias pessoas não conseguem ir trabalhar.
vários problemas derivados da eleição, questão de ajustes, trocas dos ministérios, alguns pontos que devem ser feitos agora, porque no primeiro momento eles estão digerindo a derrota e depois medidas efetivas de transição e mudanças. Então, segue aquela intenção, o governo segue falando sobre isso, mas a gente não sabe quando e se eles vão fazer por conta da dificuldade, da necessidade de mobilização para gerar um resultado sobre isso. Se fosse um procedimento simples, teria sido feito antes da eleição, que poderia ter gerado algum efeito considerado positivo pelo governo. Então, agora a gente aguarda os detalhes e os próximos passos para saber se esse calendário será antecipado ou não. De antemão, posso dizer, conte com o calendário padrão, como eu sempre falo para vocês. Não conte com promessa, com fala de ministro desse governo, do próximo. Conte com publicação no Diário Oficial com medidas oficiais. Então, quando antecipar, a gente traz as datas aqui. Não vou ficar especulando datas. Tem muita gente que cria seus próprios calendários antecipando 10 dias, 8 dias. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho informação. Quando for algo oficial, se for antecipado, a gente traz aqui para você. E essa é a verdade sobre esse calendário de novembro. E aí eu quero levantar uma questão no fim do vídeo, até para que a gente possa entender qual que é a ideia de vocês. Para você, pensando no cenário ideal, vou dar 3 alternativas. É melhor que o calendário do Auxílio Brasil seja no início do mês, é melhor que seja no fim do mês, ou tanto faz desde que não fique mudando. É isso que eu queria saber de vocês, até porque a gente pode dar esse feedback sempre para o governo, para as próximas gestão e tudo mais. Então, eu gostaria de entender de vocês se o que vocês pedem agora de antecipação é porque vocês estão numa situação desesperadora, então quanto antes melhor, mas eu queria saber o cenário ideal para vocês. Quando que é melhor? Receber no fim do mês, que aí já abre o mês para pagar as contas com dinheiro, ou receber no início do mês? Ou tanto faz? Queria saber a opinião de vocês ali nos comentários. Amanhã eu quero trazer um vídeo que eu estou conseguindo uma informação exclusiva, em primeira mão, uma informação que com certeza vocês vão ver o quão complexo ela é, então fique ligado aqui no canal Consulta Pública, deixa o like, faça inscrição, a inscrição é muito importante para nós. Muitíssimo obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.